Às 3 da manhã, alguém bateu na minha porta com desespero. Quando abri, era Marcos, meu vizinho, com o rosto pálido de terror, gritando: "Vovó, fuja agora, eles vão chegar de manhã." Naquele momento, eu não sabia que minha vida estava por um fio. Meu nome é Odete Santos, tenho 66 anos, e nunca imaginei que chegaria o dia em que precisaria fugir da minha própria casa no meio da madrugada. Mas aqui estou, sentada na varanda do meu novo apartamento, olhando para as luzes de São Paulo e ainda sentindo o coração acelerar quando lembro daquelas batidas desesperadas na porta. Sempre fui uma mulher de fibra. Minha mãe me criou para ser independente. E foi essa independência que me salvou quando meu casamento de 25 anos desmoronou há 12 anos. Antônio sempre foi um homem difícil, controlador, daqueles que acham que mulher tem que viver na sombra do marido. Quando finalmente tive coragem de pedir o divórcio, muita gente me disse que eu estava louca, que uma mulher de 54 anos não conseguiria se virar sozinha. Como estavam enganados. Trabalhei no administrativo de uma empresa de contabilidade por 30 anos. Sempre fui organizada com dinheiro, sempre soube planejar. Quando me separei, já tinha uma reserva guardada e sabia exatamente o que queria. Minha liberdade e um lugar que fosse completamente meu. Comprei meu apartamento no centro de São Paulo 3 anos depois do divórcio. Era um prédio antigo, mas charmoso, com aqueles detalhes arquitetônicos que não se fazem mais hoje em dia. Apartamento de 2 quartos no 6º andar, com uma vista linda da cidade. Nunca me senti tão orgulhosa de mim mesma. Meus 3 filhos, Rodrigo, Paula e André, no início ficaram meio perdidos com minha nova vida. Estavam acostumados com a mãe que aguentava tudo calada, que sempre colocava a família em primeiro lugar. Mas eu estava cansada de ser invisível na minha própria vida. Queria ser Odete, não apenas a mãe de alguém. Foi nesse prédio que conheci Marcos, há 5 anos. Ele tinha acabado de se mudar para o 1º andar. Um rapaz jovem de 23 anos na época, trabalhador, educado. Desde o primeiro dia, me tratou com um carinho especial. Sempre me cumprimentava com aquele sorriso largo. Me ajudava a carregar as compras quando me via na entrada do prédio. Marcos trabalha como motoboy, faz entregas pela cidade inteira, conhece São Paulo como a palma da mão. É daqueles rapazes que a vida ensinou a ser responsável cedo. Perdeu os pais ainda criança, foi criado pela avó e talvez por isso tenha esse carinho todo com pessoas mais velhas. Desde que nos conhecemos, ele me chama de vovó e eu acabei me acostumando. Até gosto, porque vem de um lugar de afeto verdadeiro. Com o tempo, Marcos virou quase da família. Quando preciso de alguma coisa no mercado e não posso sair, ele traz. Quando viajo para visitar minha irmã em Santos, ele rega minhas plantas. É um menino de ouro, desses que qualquer mãe ficaria orgulhosa de ter como filho. Meu irmão Valdomiro sempre foi diferente de mim. 5 anos mais novo, sempre foi o mimado da família, aquele que minha mãe protegia demais. Quando nossos pais morreram, há 10 anos, deixaram a casa da Vila Madalena para nós 2. Eu usei minha parte para ajudar na compra do meu apartamento, mas Valdomiro sempre foi gastador, sempre viveu acima das suas possibilidades. Torrou toda a sua parte do dinheiro com besteiras. Depois disso, começou a me procurar mais, sempre com aquela conversa mansa, dizendo que sentia minha falta, que queria que a gente se aproximasse mais. No início, fiquei feliz. Pensei que a idade estava amadurecendo meu irmão, que finalmente teríamos uma relação de verdade. Ele começou a aparecer no meu apartamento todo fim de semana, sempre elogiando como eu tinha conseguido me organizar bem na vida, como o meu apartamento era bonito, bem localizado. Foi ele que sugeriu que eu fizesse um testamento. Disse que eu precisava deixar tudo organizado, que na nossa idade essas coisas eram importantes. Na época, achei que fazia sentido. Afinal, aos 66 anos, mesmo me sentindo bem e disposta, é prudente pensar nessas coisas. Valdomiro até se ofereceu para me acompanhar no cartório. Disse que conhecia um advogado muito bom. Eu, boba, achei que era carinho de irmão. Fui com ele, fiz o testamento deixando tudo dividido entre meus 3 filhos. Valdomiro insistiu para que eu colocasse ele como uma espécie de administrador temporário, caso eu ficasse doente ou incapacitada. Na época não vi maldade nenhuma. Pensei que era uma precaução normal. Afinal, meus filhos moram longe, têm suas vidas corridas.
e Valdomiro estava sempre por perto, se mostrando tão prestativo. Nos últimos meses, Valdomiro intensificou as visitas. Vinha quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Trazia remédios que disse que eram bons para minha idade. Sugeria que eu procurasse um médico geriatra. Falava que estava preocupado comigo morando sozinha. Começou a fazer comentários estranhos. Dizia que eu estava esquecida, que repetia as mesmas histórias, que às vezes parecia confusa. Eu estranhava, porque me sentia perfeitamente bem, lúcida, disposta. Mas ele insistia tanto que cheguei a me questionar se realmente estava perdendo alguma coisa. Foi quando ele sugeriu que eu fosse a um médico que ele conhecia. Dr. Silveira, um psiquiatra particular que atendia pessoas da terceira idade. Disse que era só para fazer um check-up mental, uma coisa preventiva, moderna. Eu, sempre cuidadosa com minha saúde, achei uma boa ideia. A consulta foi estranha desde o início. Dr. Silveira mal me examinou, fez umas perguntas básicas e logo começou a falar sobre sinais de demência senil, sobre como era comum pessoas da minha idade não perceberem que estavam perdendo a capacidade de tomar decisões importantes. Saí de lá meio confusa, mas Valdomiro estava eufórico. Disse que o médico havia confirmado suas preocupações, que eu precisava de acompanhamento, que talvez fosse melhor eu não morar mais sozinha. Começou a falar sobre residências para idosos, lugares onde eu teria cuidado especializado. Eu resisti, disse que me sentia bem, que não queria sair do meu apartamento. Mas Valdomiro começou a ligar para meus filhos, enchendo a cabeça deles com essas ideias. Dizia que estava preocupado comigo, que eu estava mudando, ficando mais esquecida. Meus filhos, que me veem pouco, começaram a acreditar nas palavras do tio. Nas ligações que faziam para mim, começaram a perguntar se eu estava tomando os remédios direito, se estava me alimentando bem, se não estava me sentindo sozinha. 2 meses atrás, Valdomiro apareceu com outro médico, Dr. Santos, que disse que ia fazer uma avaliação mais completa. Essa consulta foi ainda mais estranha. O homem parecia ter pressa, fez umas perguntas confusas, me pediu para desenhar um relógio, fazer umas continhas simples. Depois da consulta, ele conversou com Valdomiro no corredor por muito tempo, enquanto eu ficava esperando na sala. Quando voltaram, Dr. Santos disse que eu tinha sinais claros de demência inicial, que precisava de cuidados especializados urgentes. Meu mundo desabou. Eu me sentia perfeitamente bem, lúcida, capaz, mas 2 médicos estavam dizendo que eu estava doente. Comecei a duvidar de mim mesma, a me questionar se realmente estava perdendo a noção das coisas. Valdomiro ficou ainda mais presente. Começou a aparecer em casa todos os dias, sempre com aquela cara de preocupação, dizendo que não podia me deixar sozinha. Começou a sugerir que eu assinasse alguns papéis para facilitar as coisas, caso eu precisasse de internação. Foi então que Marcos começou a estranhar o movimento no prédio. Ele me contou depois que tinha visto Valdomiro conversando com outros homens na portaria, pessoas que ele não conhecia. Tinha visto também carros estranhos parados na frente do prédio. Mas eu estava tão confusa, tão abalada com os diagnósticos médicos, que não conseguia pensar direito. Estava começando a acreditar que realmente precisava de ajuda, que talvez Valdomiro estivesse certo. Até aquela madrugada de terça-feira, quando Marcos bateu na minha porta com o rosto pálido de terror, gritando para eu fugir antes que fosse tarde demais. Naquele momento, minha vida virou completamente de cabeça para baixo. Aquelas batidas na porta às 3 da manhã soaram como tiros no silêncio do corredor. Meu coração disparou antes mesmo de eu conseguir processar o que estava acontecendo. Quando me levantei da cama, ainda tonta de sono, as batidas continuavam, desesperadas, urgentes. Era como se alguém estivesse fugindo de algum perigo mortal. Olhei pelo olho mágico e vi Marcos. Mas não era o Marcos que eu conhecia, sempre calmo e sorridente. Este estava com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror, respirando ofegante como se tivesse subido correndo os 6 andares. Suas mãos tremiam enquanto batia na porta. Abri rapidamente e antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele entrou empurrando a porta e olhando para trás, como se alguém estivesse o perseguindo. Suas primeiras palavras foram como um soco no estômago. "Vovó, você precisa sair daqui agora. Eles vão chegar de manhã cedo e se você estiver aqui, vai ser tarde demais."
Fiquei parada ali, de camisola, tentando entender o que estava acontecendo. Marcos estava visivelmente nervoso, andando de um lado para o outro na minha sala, passando as mãos pelos cabelos, respirando rápido demais. Perguntei quem eram eles e por que eu precisava sair de casa. Foi então que ele me contou a verdade mais chocante da minha vida. Marcos havia feito uma entrega naquela tarde no escritório de advocacia na Rua Augusta. Era uma empresa que ele já conhecia, fazia entregas lá há meses. Normalmente, ele só entregava os documentos na recepção e ia embora. Mas dessa vez, a recepcionista não estava, e ele precisou ir até a sala do advogado. Quando chegou na porta da sala, ouviu vozes alteradas vindo de dentro. Uma delas era do Dr. Mendonça, o advogado, e a outra ele reconheceu na hora. Era a voz do meu irmão Valdomiro. Marcos ia bater na porta quando ouviu seu nome sendo mencionado. Melhor dizendo, ouviu o nome Odete Santos sendo falado com uma frieza que fez seu sangue gelar. Marcos me contou que ficou parado do lado de fora da porta, sem conseguir se mover. O que ele ouviu foi uma conversa sobre como executar um plano que estava sendo preparado há meses. Valdomiro estava confirmando os últimos detalhes de um esquema para me declarar mentalmente incapaz e me internar à força numa clínica psiquiátrica. Segundo o que Marcos ouviu, Dr. Mendonça havia conseguido uma ordem judicial de interdição baseada nos laudos dos 2 médicos que me avaliaram, Dr. Silveira e Dr. Santos. Haviam assinado documentos atestando que eu tinha demência avançada e representava perigo para mim mesma. Eram laudos falsos, pagos pelo meu próprio irmão. Meu corpo inteiro começou a tremer. Sentei na cadeira da sala porque minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Marcos continuou me contando o que havia ouvido, e cada palavra era como uma facada no meu coração. A oficial de justiça chegaria na manhã seguinte, acompanhada de uma assistente social e um médico do estado. Eles tinham ordem para me notificar oficialmente sobre a interdição e me conduzir imediatamente para a Clínica Santa Helena, uma instituição particular na zona sul da cidade. Para quem não sabe, interdição é quando a justiça declara uma pessoa incapaz de tomar suas próprias decisões, geralmente por problemas mentais. A pessoa perde todos os direitos legais. Não pode vender nada, assinar documentos, nem decidir onde morar. Um curador passa a controlar tudo na vida dela. No meu caso, seria Valdomiro. Valdomiro havia providenciado tudo. A clínica já tinha uma vaga reservada para mim. Os papéis da transferência patrimonial já estavam preparados e ele seria nomeado meu curador legal, com poder total sobre meus bens. Meu apartamento seria vendido para custear meu tratamento e o dinheiro ficaria sob a administração dele. O plano era perfeito e covarde. Uma vez internada e medicada, eu perderia qualquer capacidade de me defender. Meus filhos, que já estavam convencidos de que eu precisava de cuidados especializados, assinariam os papéis sem questionar. Em questão de semanas, eu seria apenas mais uma velha esquecida numa clínica, dopada com remédios para ficar quieta. Marcos me disse que ficou tão chocado com o que ouviu que quase deixou os documentos caírem no chão. Quando a conversa terminou, ele correu para a recepção, entregou rapidamente os papéis e saiu dali sem olhar para trás. Passou o resto da tarde tentando decidir se deveria me contar ou não. Ele me disse que chegou a pensar que talvez fosse melhor não se meter, que talvez eu realmente precisasse de ajuda médica. Mas então lembrou de todas as conversas que tivemos, de como eu sempre fui lúcida, independente, capaz de tomar minhas próprias decisões. Lembrou de como eu cuidava de tudo sozinha, pagava minhas contas, organizava minha vida. Quando Marcos viu Valdomiro chegando no prédio por volta das 10 da noite, com outros 2 homens que ele não conhecia, decidiu que precisava me avisar. Ficou esperando eles saírem por volta das 2 da manhã e então subiu correndo para me acordar. Enquanto ele me contava tudo isso, eu sentia meu mundo desabando. A pessoa em quem eu mais confiava, meu próprio irmão, havia orquestrado um plano diabólico para me roubar e me apagar da sociedade. Os médicos que me avaliaram eram criminosos. Meus próprios filhos haviam sido manipulados para acreditar que eu estava doente. Mas o que mais me chocou foi entender como Valdomiro havia sido meticuloso. Ele não tinha agido por impulso. Havia planejado tudo durante meses, ganhando minha confiança,
me fazendo duvidar da minha própria sanidade, preparando o terreno para que ninguém questionasse quando eu desaparecesse. Marcos me disse que eu tinha poucas horas para decidir o que fazer. Uma vez que a oficial de justiça chegasse e me notificasse, seria muito difícil reverter a situação. Eu perderia minha liberdade legalmente, e provar que os laudos eram falsos seria quase impossível estando internada e medicada. A primeira coisa que pensei foi em ligar para meus filhos, contar tudo, pedir ajuda. Mas Marcos me fez refletir. Valdomiro havia convencido eles de que eu estava doente. Se eu ligasse no meio da madrugada, falando sobre um plano para me internar, eles poderiam achar que eu estava tendo um surto, que estava delirando. Foi então que Marcos sugeriu algo que me pareceu impossível: que eu saísse de casa antes do amanhecer e me escondesse até conseguir provar minha sanidade mental e desmascarar o esquema do meu irmão. Ele se ofereceu para me ajudar. Disse que conhecia um lugar seguro onde eu poderia ficar. A ideia de fugir da minha própria casa me parecia absurda. Eu tinha 66 anos, uma vida inteira construída ali, minha rotina, meus pertences, minha dignidade. Como poderia simplesmente desaparecer como uma criminosa fugindo da polícia? Mas então pensei na alternativa. Imaginar-me internada numa clínica, dopada, esquecida, enquanto Valdomiro vendia meu apartamento e gastava meu dinheiro, me fez sentir um frio na espinha que nunca havia sentido antes. Marcos insistiu que eu precisava tomar uma decisão rápida. Ele disse que conhecia um advogado honesto, Dr. Ribeiro, que poderia me ajudar a provar que os laudos eram falsos. Mas para isso, eu precisava estar livre, capaz de tomar minhas próprias decisões, não internada e medicada numa clínica. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A mulher que havia se questionado sobre a própria sanidade nas últimas semanas desapareceu. No lugar dela, surgiu a Odete, que havia enfrentado um divórcio difícil, que havia reconstruído a vida sozinha, que havia trabalhado a vida toda para conquistar sua independência. Olhei para Marcos e disse que ele estava certo, que eu não ia permitir que Valdomiro me transformasse numa velha indefesa que ele poderia manipular como quisesse. Que se ele queria uma luta, teria uma luta. Mas seria uma luta justa, com as armas certas. Marcos sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Disse que sabia que eu era mais forte do que parecia, que desde o primeiro dia que me conheceu, percebeu que eu era uma mulher de fibra. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Começamos a organizar minha fuga. Marcos disse que me levaria para a casa de Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que morava na Vila Madalena e alugava quartos para pessoas de confiança. Era um lugar discreto, onde eu poderia ficar enquanto organizávamos nossa defesa. Peguei apenas o essencial: alguns documentos, um pouco de roupa, meus remédios e todo o dinheiro que tinha em casa. Quando descemos pela escada de incêndio no fundo do prédio, às 5 da manhã, eu senti que estava deixando para trás não apenas meu apartamento, mas toda uma vida de confiança e ingenuidade. A partir daquele momento, eu seria uma mulher diferente. Uma mulher que aprendeu que, às vezes, para salvar nossa dignidade, precisamos lutar contra as pessoas que mais amamos. A casa de Dona Carmen ficava numa rua tranquila da Vila Madalena, dessas que ainda conservam o charme antigo do bairro. Quando chegamos lá às 6 da manhã, ela nos recebeu de roupão, sem fazer perguntas. Marcos havia ligado para ela no caminho, explicando apenas que eu precisava de um lugar seguro para ficar alguns dias. Dona Carmen era uma mulher pequenina, de 70 anos, com aqueles olhos espertos que demonstravam uma vida inteira de experiência. Ela me olhou de cima a baixo, notou minha cara de desespero e simplesmente disse: "Venha, querida. Vamos fazer um café e você me conta o que está acontecendo." Foi a primeira vez em meses que me senti verdadeiramente acolhida. Dona Carmen me ofereceu um quarto simples, mas limpo, com uma cama confortável e uma janela que dava para um jardim pequeno cheio de plantas. Quando me sentei naquela cama, finalmente desabei. Chorei como não chorava há anos, soltando toda a angústia, o medo, a sensação de traição que estava carregando. Marcos ficou comigo até eu me acalmar. Ele disse que voltaria no final da tarde com o Dr. Ribeiro, o advogado que poderia me ajudar. Me pediu para não sair de casa por nenhum motivo, para não atender telefone, para não falar com ninguém. Disse que Valdomiro certamente descobriria que eu havia fugido e começaria a me procurar.
Depois que Marcos saiu, Dona Carmen me trouxe café com pão quentinho e se sentou comigo na mesa da cozinha. Ela me contou que já havia ajudado outras pessoas em situações similares. Disse que, infelizmente, era mais comum do que eu imaginava, familiares se aproveitando de idosos para roubar seus bens. Foi ela quem me explicou como esses esquemas funcionavam. Segundo Dona Carmen, existiam médicos e advogados especializados em criar interdições falsas. Eles cobravam caro pelo serviço, mas para quem queria roubar uma herança valiosa, valia o investimento. O mais triste é que muitas vezes a vítima era medicada com remédios psiquiátricos pesados, ficando realmente confusa e incapaz de se defender. Enquanto conversávamos, meu telefone não parava de tocar. Era Valdomiro ligando, provavelmente já tinha descoberto que eu não estava em casa. Dona Carmen me aconselhou a não atender. Disse que qualquer conversa com ele naquele momento poderia ser usada contra mim depois. Por volta do meio-dia, Marcos me ligou. Ele estava passando perto do meu prédio e viu uma movimentação estranha. Havia uma viatura da polícia, uma ambulância e pessoas de terno subindo. Ele disse que conseguiu conversar com o porteiro, que confirmou que estavam procurando por mim com uma ordem judicial. Meu coração disparou quando ouvi isso. Era real. Se eu tivesse ficado em casa, estaria sendo levada naquele momento para a clínica psiquiátrica. A dimensão do que havia escapado por pouco me deixou tonta. Marcos havia literalmente salvado minha vida, minha liberdade, minha dignidade. Durante a tarde, fiquei tentando processar tudo o que estava acontecendo. Como Valdomiro havia se tornado uma pessoa tão cruel? Onde estava o irmão que eu conhecia? Como ele conseguia dormir à noite, sabendo que estava planejando destruir a vida da própria irmã? Dona Carmen me disse algo que me marcou profundamente. Querida, quando o dinheiro entra na jogada, as pessoas mostram quem realmente são. Seu irmão sempre foi assim, você que não queria enxergar. Ela estava certa. Repensando nossa história, Valdomiro sempre foi egoísta. Sempre quis tudo fácil, sempre achou que o mundo lhe devia alguma coisa. Por volta das 5 da tarde, Marcos chegou com o Dr. Ribeiro. Era um homem de uns 50 anos, sério, mas gentil, que me cumprimentou com respeito e se sentou para ouvir minha história. Contei tudo desde o início. As visitas de Valdomiro, as consultas médicas estranhas, os diagnósticos que não faziam sentido. Dr. Ribeiro me explicou que meu caso era um exemplo clássico do que ele chamou de interdição fraudulenta. Ele disse que já havia lidado com casos similares e que tínhamos boas chances de reverter a situação, mas precisávamos agir rapidamente e de forma estratégica. A primeira coisa que ele fez foi pedir para eu fazer novos exames médicos, dessa vez com profissionais idôneos que ele conhecia. Precisávamos provar que eu estava em plenas condições mentais, que os laudos anteriores eram falsos. Ele também solicitou uma avaliação psicológica completa para demonstrar minha capacidade cognitiva. Dr. Ribeiro me explicou que provavelmente naquele mesmo dia, Valdomiro havia entrado com um pedido de busca e apreensão, alegando que eu estava em surto e havia fugido de casa. Ele disse que era uma estratégia comum, fazer a vítima parecer louca e perigosa para justificar uma internação compulsória. Foi então que Dr. Ribeiro me deu uma notícia que me deixou ainda mais chocada. Ele disse que havia consultado os registros do cartório e descoberto que Valdomiro já havia tentado alterar meu testamento 2 semanas atrás. Ele havia ido ao cartório alegando que eu estava com problemas mentais e que precisava corrigir algumas cláusulas. Felizmente, o tabelião havia exigido minha presença pessoal e Valdomiro não conseguiu fazer a alteração. Mas isso mostrava que o plano dele era ainda mais elaborado do que eu imaginava. Ele não queria apenas me internar, queria garantir que ficaria com todos os meus bens. Dr. Ribeiro me disse que íamos entrar com uma ação de nulidade da interdição, alegando coação e falsidade dos laudos médicos. Também íamos processar Valdomiro por tentativa de estelionato e os médicos por falsificação de documentos. Era uma batalha legal complexa, mas ele estava confiante. Naquela noite, deitada na cama do quarto de Dona Carmen, refleti sobre como minha vida havia mudado em menos de 24 horas. Na manhã anterior, eu era uma mulher confusa, duvidando da própria sanidade, acreditando que talvez precisasse mesmo de ajuda médica. Agora eu sabia que era vítima de um esquema criminoso orquestrado pelo meu próprio irmão. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado.
Não era uma raiva explosiva, era uma raiva fria, determinada. Valdomiro havia subestimado completamente a mulher que eu era. Ele achava que podia me manipular como uma velha indefesa, mas estava prestes a descobrir seu erro. Dona Carmen bateu na porta e entrou com um chá de camomila. Ela se sentou na beirada da cama e me disse: "Querida, você tem sorte de ter descoberto a tempo. Já vi casos onde a pessoa só percebeu quando já estava internada há meses, dopada, sem ninguém acreditar na sua versão." Perguntei a ela como conseguia ajudar pessoas nessas situações. Ela me contou que havia passado por algo parecido com o próprio filho, que tentou interná-la para ficar com sua casa. Desde então, ela decidiu usar sua experiência para ajudar outros idosos em situações similares. Foi nesse momento que entendi que eu não estava sozinha. Havia pessoas boas no mundo. Pessoas como Marcos e Dona Carmen, que se importavam genuinamente com o bem-estar dos outros. E havia pessoas como o Dr. Ribeiro, que dedicavam suas carreiras a lutar contra injustiças. Na manhã seguinte, começamos nossa contraofensiva. Dr. Ribeiro havia marcado consultas com 3 especialistas diferentes, um neurologista, um psiquiatra e um psicólogo. Todos fariam avaliações independentes para atestar minha capacidade mental. A primeira consulta foi com o Dr. Fernandes, um neurologista renomado. Ele fez uma bateria de exames, tomografia, ressonância, testes cognitivos completos. Durante toda a avaliação, ele comentava sobre como eu estava alerta, orientada, com excelente capacidade de raciocínio. Quando ele soube da minha história, ficou indignado. Disse que casos como o meu eram uma vergonha para a medicina, que médicos que vendiam laudos falsos deveriam perder o registro profissional. Ele se ofereceu para testemunhar a meu favor caso fosse necessário. A consulta com o psiquiatra foi ainda mais detalhada. Dr. Santos, ironicamente, mesmo sobrenome do médico que havia me dado o laudo falso, passou 3 horas comigo fazendo testes, conversando, avaliando meu estado mental. No final, ele disse que eu tinha uma saúde mental exemplar para minha idade. O psicólogo fez uma avaliação ainda mais profunda da minha personalidade. Capacidade de julgamento, memória, orientação temporal e espacial. Todos os resultados foram excelentes. Ele disse que eu tinha não apenas capacidade mental preservada, mas também uma resiliência emocional impressionante. Com os 3 laudos em mãos, Dr. Ribeiro entrou com uma petição urgente no tribunal, solicitando a anulação da interdição. Ele anexou todos os exames, mais um relatório detalhado sobre as irregularidades no processo original. Mas Valdomiro não ficou parado. 2 dias depois, Marcos me contou que meu irmão estava espalhando pela vizinhança que eu havia tido um surto e fugido de casa. Ele estava dizendo que eu era perigosa, que estava delirando, que qualquer pessoa que me visse deveria chamar a polícia. Foi então que tomei uma decisão que surpreendeu até Dr. Ribeiro. Disse que queria gravar um vídeo mostrando que estava lúcida, capaz, explicando toda a situação. Queria que ficasse registrado, caso algo acontecesse comigo, que eu não era uma velha louca que havia fugido de casa. Dr. Ribeiro achou a ideia excelente. Gravamos um vídeo de 15 minutos, onde expliquei toda a situação, mostrei os laudos médicos verdadeiros, dei detalhes sobre o esquema de Valdomiro. Era minha versão dos fatos, documentada e protocolada. Naquela noite, quando finalmente deitei para dormir, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não era mais a velha confusa que duvidava da própria sanidade. Era uma mulher de 66 anos lutando pelos seus direitos, com bons advogados, bons médicos e pessoas verdadeiras ao seu lado. A batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez senti que tinha chances reais de vencer. Valdomiro havia subestimado a mulher errada. Uma semana depois de ter fugido da minha própria casa, recebi uma ligação que mudou completamente o rumo da nossa estratégia. Era Dr. Ribeiro, e pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia verdadeiramente animado. Tinha descoberto algo que poderia virar o jogo completamente a nosso favor. Ele havia conseguido uma cópia da gravação de segurança do escritório onde Valdomiro e Dr. Mendonça planejaram minha interdição. O prédio tinha câmeras internas e, através de um contato no Ministério Público, Dr.
Ribeiro conseguiu acesso às imagens do dia em que Marcos ouviu a conversa. Quando ele me mostrou o vídeo, senti meu sangue ferver. Ali estava meu irmão, sentado confortavelmente numa poltrona de couro, rindo e gesticulando, enquanto discutia os detalhes de como me roubar. Não havia nenhum sinal de preocupação fraternal, nenhuma angústia de quem estava tentando ajudar uma irmã doente. Era pura ganância, fria e calculada. Na gravação, era possível ver Valdomiro entregando um envelope grosso para Dr. Mendonça, obviamente o pagamento pelos serviços criminosos. Eles discutiam sobre quanto tempo eu ficaria internada, sobre como dividir o dinheiro da venda do apartamento, sobre como convencer meus filhos de que tudo estava sendo feito pelo meu bem. Mas o que mais me chocou foi ouvir Valdomiro dizendo que eu sempre fui muito teimosa e independente e que precisava ser quebrada psicologicamente antes de ser internada. Ele sugeriu que os médicos me medicassem pesadamente para eu ficar mais dócil e controlável. Aquelas palavras saíram da boca do meu próprio irmão como se ele estivesse falando sobre domar um animal selvagem. Doutor, Ribeiro disse que com essa gravação, nosso caso se tornava muito mais forte. Não era mais apenas minha palavra contra a deles. Tínhamos provas concretas da conspiração, da falsificação de documentos, da compra de laudos médicos fraudulentos. Foi então que ele me deu uma notícia que me deixou em estado de choque. Através das investigações, descobriu que eu não era a primeira vítima de Valdomiro. Meu irmão já havia aplicado esse mesmo golpe em outras 2 pessoas idosas nos últimos 3 anos. Uma senhora de 74 anos que morreu na clínica psiquiátrica onde foi internada, e um senhor de 69 anos que ainda estava internado, completamente dopado e esquecido pela família. Dr. Ribeiro me mostrou os documentos. Nos 2 casos, Valdomiro havia se apresentado como curador preocupado e usado os mesmos médicos corruptos para conseguir as interdições. Nos 2 casos, ele havia vendido os imóveis das vítimas e embolsado o dinheiro. Era um criminoso profissional, especializado em roubar idosos. A descoberta de que meu irmão era um predador serial me deixou nauseada. Pensei nas outras famílias que ele havia destruído, nas vidas que havia arruinado. Pensei na senhora que morreu internada, longe dos seus, sem ninguém para defendê-la. Pensei no senhor que ainda estava vivo, mas perdido num mundo de medicamentos, sem saber que sua vida havia sido roubada. Naquele momento, entendi que minha luta não era mais apenas sobre recuperar minha liberdade e meus bens. Era sobre fazer justiça, sobre impedir que Valdomiro continuasse destruindo vidas, sobre dar voz àqueles que não puderam se defender. Dr. Ribeiro me explicou que com essas novas descobertas, o caso se tornava criminal. Não era mais apenas uma questão civil de anular uma interdição. Era investigação de estelionato, falsificação de documentos, formação de quadrilha e até homicídio culposo, no caso da senhora que morreu. 2 dias depois, recebemos uma visita inesperada na casa de Dona Carmen. Era minha filha Paula, que havia dirigido 3 horas desde Ribeirão Preto para me ver. Quando abri a porta e a vi ali, com os olhos vermelhos de chorar, meu coração se apertou. Paula me abraçou como não me abraçava há anos. Ela me contou que Valdomiro havia ligado para ela e para meus outros filhos, dizendo que eu estava em surto, que havia fugido de casa, que eles precisavam me encontrar urgentemente para me internar. Inicialmente, ela e os irmãos acreditaram, mas Paula sempre foi a mais desconfiada dos meus filhos. Ela decidiu investigar por conta própria. Conversou com vizinhos, com o porteiro do meu prédio, com pessoas que me conheciam. Todas falaram que eu estava normal, lúcida, que não havia nenhum sinal de problema mental. Foi Marcos quem deu meu novo endereço para Paula. Quando ela apareceu no prédio perguntando por mim, ele percebeu que ela era minha filha e contou que eu estava bem, que tinha fugido porque descobrimos um plano contra mim. Ele me ligou, eu autorizei ele a dar meu endereço para ela e assim Paula descobriu toda a verdade. Ela me disse que se sentia culpada por ter acreditado nas palavras de Valdomiro, por não ter percebido que eu estava sendo manipulada. Disse que deveria ter desconfiado quando ele começou a ligar constantemente falando sobre minha saúde mental. Paula me contou que havia conversado com Rodrigo e André, meus outros filhos. Eles tinham concordado com a internação porque Valdomiro havia sido muito convincente,
apresentando laudos médicos, falando como um irmão preocupado. Minha filha me disse algo que me emocionou profundamente, que estava orgulhosa da minha coragem de fugir e lutar pelos meus direitos. Ela disse que finalmente entendia de onde havia herdado sua própria força e determinação. Foi Paula quem me deu a ideia que mudaria completamente nossa estratégia. Ela sugeriu que fizéssemos uma reunião familiar, chamando todos os meus filhos para contar a verdade sobre Valdomiro e pedir o apoio deles oficialmente. Com meus filhos do meu lado, seria muito mais difícil para Valdomiro manter a farsa de que estava agindo pelo meu bem. A reunião aconteceu no final de semana, na casa de Dona Carmen. Rodrigo e André vieram de São José dos Campos, onde moravam. Quando contei toda a história, mostrando as gravações, os laudos médicos verdadeiros, as provas da conspiração, vi a indignação crescer nos olhos dos meus 3 filhos. Rodrigo, que sempre foi o mais explosivo, disse que queria partir para cima de Valdomiro. André, mais ponderado, perguntou como podiam me ajudar legalmente. Paula já estava organizando uma campanha nas redes sociais para conscientizar outras famílias sobre esse tipo de golpe. Foi nessa reunião que tomamos uma decisão coletiva que me encheu de orgulho. Meus filhos não apenas apoiariam minha luta contra Valdomiro, mas se tornariam meus parceiros nessa batalha. Eles se ofereceram para testemunhar a meu favor, para ajudar financeiramente com os custos legais, para fazer tudo o que fosse necessário para desmascarar o tio. Dr. Ribeiro disse que com o apoio da família, nossa posição ficava imbatível. Seria impossível para Valdomiro argumentar que estava agindo pelo bem de uma irmã abandonada pelos filhos, quando os próprios filhos estavam ali, testemunhando sobre minha capacidade mental e apoiando minha defesa. Mas Valdomiro não desistiu facilmente. Uma semana depois da reunião familiar, ele fez algo que me surpreendeu pela audácia. Apareceu na casa de Paula, em Ribeirão Preto, dizendo que estava preocupado comigo, que eu estava sendo manipulada por pessoas mal intencionadas. Paula me contou que ele chorou, que fez um teatro dramático sobre como estava sofrendo por ver sua irmã perdida e sendo usada por estranhos. Ele tentou convencê-la de que Dr. Ribeiro era um aproveitador, que Marcos era um golpista, que todos estavam se beneficiando da minha confusão mental. Mas Paula não se deixou enganar. Ela gravou toda a conversa no celular, e quando ouvimos a gravação, pudemos perceber como Valdomiro era manipulador. Ele usava técnicas psicológicas refinadas, apelava para o emocional, criava dúvidas, distorcia fatos. O mais impressionante é que, na gravação, dava para perceber que Valdomiro realmente acreditava na própria história. Ele havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa, de que eu era realmente incapaz, de que ele estava me salvando de mim mesma. Era um nível de auto-engano que beirava a doença mental. Dr. Ribeiro disse que essa era uma característica comum em criminosos desse tipo. Eles criavam narrativas elaboradas para justificar seus crimes, chegando ao ponto de acreditar genuinamente que eram os mocinhos da história. Foi nessa época que recebi uma ligação que me deixou com o coração partido. Era a filha do senhor que ainda estava internado por causa de Valdomiro. Ela havia descoberto nossa história através da investigação da polícia e queria me conhecer. Quando nos encontramos, vi uma mulher de 45 anos completamente destruída. Ela me contou que o pai era um homem lúcido, independente, que do nada começou a ser medicado pesadamente numa clínica. Ela não entendia o que estava acontecendo, acreditava que ele estava realmente doente. Foi só quando soube da nossa investigação que descobriu que o pai havia sido vítima do mesmo golpe. Ela me disse que tinha tentado visitá-lo na clínica, mas que ele estava tão dopado que nem a reconhecia mais. Os médicos diziam que ele estava em fase terminal da demência e que não havia mais nada a fazer. Prometi a ela que faríamos tudo o que fosse possível para libertar seu pai e punir os responsáveis. Naquele momento, entendi que minha história havia se tornado maior do que eu mesma. Naquela noite, deitada na cama de Dona Carmen, olhando para o teto, senti uma determinação que nunca havia sentido antes. Valdomiro havia subestimado não apenas minha força, mas a força da justiça quando pessoas certas se unem por uma causa justa. O julgamento aconteceu 4 meses depois da minha fuga. Quando entrei naquele tribunal,
Vestindo meu melhor conjunto azul marinho, com meus cabelos bem arrumados e a cabeça erguida, senti que não era mais a mesma mulher que havia fugido de madrugada da própria casa. Era uma mulher que havia descoberto uma força que nem sabia que existia. Valdomiro estava sentado na mesa dos réus ao lado de Dr. Mendonça e dos 2 médicos corruptos. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou o olhar imediatamente. Não conseguia me encarar de frente. O homem que havia planejado friamente minha destruição agora parecia pequeno, diminuído, envergonhado. Dr. Ribeiro havia preparado um caso sólido. Tínhamos as gravações do escritório, os laudos médicos verdadeiros comprovando minha sanidade, o depoimento de outras vítimas e até mesmo registros bancários mostrando os pagamentos que Valdomiro fez para os médicos corruptos. Mas o momento mais emocionante foi quando chamaram Marcos para depor. Aquele rapaz, que havia arriscado tudo para me salvar, se apresentou como testemunha principal. Ele contou com detalhes como descobriu o plano, como me avisou no meio da madrugada, como me ajudou a fugir. Quando o advogado de defesa de Valdomiro tentou insinuar que Marcos estava mentindo, que talvez tivesse interesse em meu dinheiro, senti meu sangue ferver. Mas Marcos respondeu com uma dignidade que me encheu de orgulho. Senhor advogado, se eu quisesse me aproveitar de Dona Odete, não teria avisado ela sobre o golpe. Teria deixado acontecer e depois me oferecido para cuidar dela na clínica. A resposta foi tão certeira que até o juiz sorriu discretamente. O advogado de Valdomiro não insistiu mais nessa linha de questionamento. Meus 3 filhos também depuseram, contando como Valdomiro havia os manipulado, como eles chegaram a acreditar que eu estava doente. Paula foi especialmente contundente ao dizer que se sentia envergonhada por ter duvidado da própria mãe, mas que agora entendia como criminosos, como Valdomiro usavam o amor familiar como arma. O depoimento mais devastador foi o da filha do senhor que ainda estava internado. Ela havia conseguido tirá-lo da clínica depois que descobriu o esquema e trouxe o próprio pai para testemunhar. Ver aquele homem de 69 anos, ainda frágil pelos medicamentos que havia recebido, contando como sua vida foi roubada, fez várias pessoas no tribunal chorarem. Quando chegou minha vez de depor, eu estava preparada. Havia ensaiado mentalmente o que diria, mas quando me sentei diante do microfone e olhei para aquela sala cheia de gente, as palavras saíram direto do coração. Contei sobre os anos de manipulação psicológica, sobre como Valdomiro havia usado meu amor fraternal contra mim mesma. Expliquei como ele havia me feito duvidar da minha própria sanidade, como havia me preparado psicologicamente para aceitar a internação. Mas o que mais me marcou foi quando contei sobre a madrugada em que Marcos bateu na minha porta. Disse que aquele momento havia mudado minha vida, não apenas porque me salvou da internação, mas porque me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda existiam pessoas capazes de arriscar tudo para proteger um inocente. Olhei diretamente para Valdomiro enquanto falava e disse: meu irmão achou que estava lidando com uma velha indefesa, mas ele esqueceu que foi essa mesma velha que criou 3 filhos sozinha depois do divórcio, que trabalhou mais de 30 anos para comprar seu próprio apartamento, que reconstruiu a vida inteira aos 54 anos. Ele subestimou completamente a mulher que eu sou. O advogado de Valdomiro tentou me atacar durante o interrogatório. Perguntou se eu não tinha remorso de estar destruindo meu próprio irmão, se não considerava que talvez ele realmente estivesse preocupado comigo. Respondi que o único remorso que sentia era não ter descoberto antes que tipo de pessoa Valdomiro realmente era. Quando ele insistiu, perguntando se família não era sagrada, respondi algo que ecoou por toda a sala. Família sagrada é aquela que protege, não aquela que destrói. Família sagrada é aquela que respeita, não aquela que rouba. Marcos, que não tem nenhum laço de sangue comigo, foi mais família para mim do que meu próprio irmão. Doutor Ribeiro fez um discurso final emocionante, explicando como esse tipo de crime estava se tornando comum no Brasil, aproveitando-se do preconceito contra pessoas idosas. Ele disse que meu caso poderia servir de exemplo para outras vítimas, mostrando que é possível lutar e vencer. O promotor foi ainda mais duro. Disse que crimes contra idosos eram particularmente cruéis, porque atacavam pessoas em situação de vulnerabilidade.
pediu o máximo da pena para todos os envolvidos, destacando que Valdomiro havia transformado o amor familiar em instrumento de crime. A sentença saiu 2 semanas depois. Valdomiro foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Doutor Mendonça pegou 6 anos. Os 2 médicos corruptos, além da prisão, perderam o registro profissional. 1 mês depois do julgamento, finalmente voltei para meu apartamento. Marcos havia cuidado de tudo enquanto eu estive fora, regando minhas plantas, limpando, mantendo tudo organizado. Quando abri a porta e vi minha casa exatamente como a havia deixado, desabei a chorar. Mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de recomeço. Eu havia perdido um irmão, mas havia ganhado uma família verdadeira. Marcos continuou sendo meu vizinho querido, mas agora também era um filho que a vida me deu de presente. Dona Carmen se tornou uma amiga para toda a vida. Dr. Ribeiro virou um confidente e parceiro nas causas sociais. Meus filhos se aproximaram mais de mim depois de tudo o que aconteceu. Eles entenderam que haviam me subestimado, que tinham visto a mãe apenas como uma pessoa que precisava de proteção, não como uma mulher capaz de lutar por si mesma. Paula me disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, eu sempre admirei sua força, mas agora entendo que essa força é muito maior do que eu imaginava. Você me ensinou que nunca é tarde para lutar pelos nossos direitos. Hoje, alguns meses depois daquela madrugada terrível, posso dizer que sou uma mulher realizada de uma forma que nunca havia sido antes. Não porque recuperei meus bens ou porque vi meus inimigos punidos, mas porque descobri quem eu realmente sou. Aprendi que idade não é sinônimo de fragilidade, que ter 66 anos não significa que devo aceitar desrespeito, que ser idosa não significa ser incapaz. Aprendi que posso confiar na minha própria força, na minha inteligência, na minha capacidade de tomar decisões. Marcos está namorando uma moça maravilhosa chamada Carla. Eles me convidaram para ser madrinha do casamento e vai ser uma das maiores honras da minha vida. Chorei de emoção. Valdomiro está cumprindo sua pena. Recebi uma carta dele, pedindo perdão, dizendo que havia enlouquecido com a ganância. Não respondi. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com simples palavras. Mas aprendi a não carregar ódio no coração. Não perdoo o que ele fez, mas também não deixo que a raiva consuma minha paz. Escolhi focar na gratidão pelas pessoas boas que encontrei no caminho, pela força que descobri em mim mesma, pelas vidas que conseguimos salvar. Todas as manhãs, quando acordo em meu apartamento, olho pela janela para a cidade de São Paulo despertando e agradeço por ter tido coragem de lutar. Agradeço por Marcos ter batido na minha porta naquela madrugada. Agradeço por ter descoberto que nunca é tarde para recomeçar. Se essa história chegou até você, talvez seja porque precisa ouvir que nunca é tarde para lutar pelos seus direitos. Que família verdadeira é aquela que nos protege, não aquela que nos destrói. Que nossa idade não determina nossa capacidade de sermos protagonistas da nossa própria vida. Hoje, quando me perguntam como encontrei forças para enfrentar tudo isso, eu respondo: a força sempre esteve aqui dentro. Só precisei de um susto no meio da madrugada para descobrir que ela existia. E se um dia você se encontrar numa situação parecida, lembre-se da história de Odete Santos, a mulher de 66 anos que quase foi roubada pelo próprio irmão, mas que descobriu que às vezes nossa maior força aparece exatamente quando mais precisamos dela. Nunca deixe ninguém te convencer de que você é incapaz. Nunca aceite ser diminuída por causa da sua idade. Nunca desista de lutar pela sua dignidade. E principalmente, nunca esqueça que família verdadeira é aquela que nos fortalece, não aquela que nos destrói. Minha vida recomeçou aos 66 anos, na madrugada em que um anjo disfarçado de motoboy bateu na minha porta gritando para eu fugir. Se eu consegui, você também consegue. Basta acreditar na sua própria força. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.